Em meio à pandemia, professor, né? Professor Wesley. É professor de universidade ou o quê? É isso mesmo. Atualmente eu sou professor de faculdades. São algumas faculdades privadas daqui. Ah, então fez aquele curso de docência de ensino superior, né? Isso mesmo. Eu também tenho esse curso, viu, professor? Maravilha. Só não tenho paciência para dar aula, né? Maravilha, se eu fosse bom dar demais. aula, eu queria passar toda a mulherada, né? E não ia ter jeito, né? Professor, eu quero fazer a primeira pergunta. Sua trajetória até se lançar aí a candidato a vereador de Boa Vista. Da onde que você surgiu, da onde que você nasceu e o que você faz aqui em Boa Vista. Ok, Alex. Inicialmente eu gostaria aqui de saudá-lo, né, e por extensão a sua equipe aí, pela gentileza de ceder o espaço, a oportunidade para que possamos aí nos debruçar sobre temáticas políticas em um momento que a gente sabe que é tão espinhoso, tão delicado para o contexto da política, né? Então, eu me chamo Wesley, né, eu sou professor, eu nasci numa cidade chamada Pombal, na Paraíba, né, e passei aí boa parte do tempo na capital, em João Pessoa, na Paraíba, e cheguei aqui mais precisamente no ano de 2010. Né, eu costumo brincar que já sou boavistense, né, eu tenho uma afinidade, fui muito bem recebido, Alex, de forma solícita, cordial, né, a recepção foi muito calorosa e isso realmente, esse aconchego me fez aí, digamos, ficar cada vez mais próximo da cidade, conhecer. Então, no meu contexto formativo, Alex, eu terminei inicialmente uma graduação na área da enfermagem, eu sou bacharel em enfermagem, a posteriori eu terminei a biologia, depois eu terminei letras, né? E eu trabalhei, aliás, ainda trabalho na área da assistência ali na enfermagem, mas digamos que seja um lado que foi sendo mais deixado de lado, porque eu fui me apaixonando cada vez mais, me abeberando ali de conhecimentos sobre a questão da docência. Então eu tenho, os que me conhecem, tenho um afinco para com o trato das questões da docência. Então eu sou mestre em saúde pública e estou finalizando aí meu doutorado na área de clínicas odontológicas. Na área da saúde, então. Da saúde. Então eu migro ali geralmente entre saúde e educação, que são as bandeiras, o mote aí da nossa campanha. Certo. O que lhe fez se filiar ao partido PSL e lançar seu nome à candidatura a vereador em Boa Vista? Excelente pergunta, excelente indagação. Na verdade, Alex, digamos assim, eu, por ter uma certa afinidade, já tem um tempo que eu estudo política, eu costumo diferenciar, inclusive para a população, né, que eu não faço politicagem, a velha politicagem da tapinha das costas, da leivosia, da falsidade. Né, então eu tenho uma afinidade para com a questão das políticas públicas, até por se tratar de disciplinas que eu ministro nessas faculdades. Então, o que implica dizer que eu fui naturalmente começando a adentrar no processo, e as políticas beneficiar a população, quais suas opiniões, sugestões, e isso, claro, foi se criando um vínculo, um liame, uma ligação, uma afinidade direta, e naturalmente isso, digamos, me empurrou, digamos assim, né? Isso foi um aspecto fundamental, primacial, para que eu pudesse entrar e escolher o PSL, tendo em vista que no histórico do PSL, eu vejo um histórico de transparência, eu vejo um histórico de integridade, eu vejo, Alex, que é possível se inserir no contexto político pessoas sérias. Então, eu sei que a população aí, se a gente adentrar nos mais diversos rincões, os bairros aí, nós vamos encontrar um índice de decepção quando o que está em voga é a política. Quando se fala em política, nós temos uma decepção aí substancial, expressiva. Né? Mas eu sou aí, digamos, um entusiasta. O que me inebria, me entusiasma é política. Eu acredito que é possível inserir pessoas sérias que estão na sociedade. Diga-se de passagem, eu faço só um pequeno adendo à minha fala, Alex. Eu costumo dizer que não necessariamente a mudança teria que ser comigo. Naturalmente, a sociedade está cheia de pessoas boas. Então, a falha, eu acredito que parte ali, desde o próprio político, que adentra nesse contexto de corrupção, assim como o eleitor, aquele que não está muito, aquela massa, claro, tem muita pessoa, tenho vários amigos conscientes, pessoas que querem propostas, ideias, o que a gente pode tentar melhorar. Né? Então, acredito que o caminho é esse. Também tem pessoas
que querem vender seu voto, né? Assim como tem pessoas extremamente, né, digamos assim, passíveis, né, de vender o voto, estão ali dispostas à troca de favores. Então aí é onde entra a questão que eu estou mencionando da politicagem. É falar assim, qual é o aspecto, o que é que você quer em troca? Então, quando você entra troca de favores, favores individuais, isso aí entra na politicagem e sai da política pública, que eu poderia pensar num benefício para a população. O que é que você pode sugerir nas escolas do município, que traria um benefício para a população em tóton, em plenitude? O que é que você pode sugerir para o contexto da saúde? Claro, respeitando as respectivas limitações de um mandato desse, que é o mandato de um vereador, né, cuja propositura maior é fiscalizar. A própria Constituição deixa claro que você tem que ter cuidado com os projetos que você insere na Casa Legislativa, se isso naturalmente for onerar o Executivo. Certo. O senhor, como formado aí na área da saúde, exercendo a função de professor em escolas particulares, qual é a sua bandeira sendo candidato e conseguindo uma possível cadeira municipal? Alex, são faculdades, né, algumas faculdades particulares aqui, caso me seja concebida essa honrosa oportunidade de representação, eu costumo sempre dizer que o primeiro aspecto, claro, é o respeito para com os demais postulantes. A cidade tem muita gente boa, bem intencionada, educadores, profissionais. Então, assim, dentro do meu acervo, eu tenho uma predisposição, eu tenho uma tendência, né, a me aproximar ali das políticas públicas direcionadas para a saúde e para a educação. Não é que eu não possa opinar aqui no nosso diálogo sobre segurança pública, mas claro que tem aquilo que é o mote principal, né, aquilo que, digamos, que seja o responsável por erguer sua campanha. Então as minhas ideias são direcionadas a isso. Certo. Professor, quem quiser tirar a foto aí, pode entrar aqui no estúdio aqui e ficar no cantinho ali, tá bom, pessoal? Pode ficar tranquilo aí, tá? Continuando aqui a pergunta ao professor Wesley, eu vou já, mande sua pergunta também aí, quem está acompanhando aí, dentro do contexto da política municipal, tá bom? Pode descer lá. Então a sua prioridade aí é o ensino dentro das escolas, que você falou, né? Isso, Alex. Eu posso começar, se você preferir, eu posso pontuar algumas questões, algumas ideias, né, que passam aqui. Né? Então, assim, dentre as ideias que estão no nosso acervo, eu costumo dizer assim, Alex, nós somos apenas uma peça do xadrez. Eu me ponho como representante de um projeto coletivo, tendo em vista que eu tenho me reunido aí com sociedade civil, com os professores, com profissionais. Eu tenho, por exemplo, demandas para profissionais que não são da minha seara específica, né? Eu ministro aulas lá para biomédico, por exemplo. Não sou biomédico, mas eu tenho bandeiras em prol da biomedicina, porque eu tenho me reunido. Então, assim, partindo desse pressuposto, dentro das nossas bandeiras, Alex, a gente tem, por exemplo, para o pessoal da enfermagem, né, a gente pensa na inserção dos profissionais da enfermagem na educação infantil e fundamental do município, para a prestação de cuidados emergenciais que se façam necessários. Hoje, por exemplo, uma criança que sofre um acidente, daqui que você pense num SAMU da vida, eu acredito que seria algo interessante você pensar numa equipe mínima, razoável, que seja, para a prestação desses cuidados emergenciais. Isso, claro, eu estou tocando aqui no pessoal da enfermagem. Assim como revisão da nossa lei lá, da 1406, do plano de cargos, carreira e remuneração, né, tentar aí fazer essa revisão, uma vez que o salário aí ele precisa ser melhorado. A própria ampliação, nós temos uma RDC específica, nós temos uma resolução, o pessoal da enfermagem nos hospitais, que ele coloca o número de profissionais lá para atuar dentro do hospital. Porém, nós temos lá uma resolução do Conselho Federal, né, que é uma resolução que traz uma quantidade ampliada, uma quantidade maior de profissionais da enfermagem por cada leito hospitalar. Então, quer dizer, uma das proposituras do alvitre que nós temos seria sugerir que a gente pudesse ampliar esse quantitativo. Claro que aqui, por enquanto, o que está em voga são os profissionais da enfermagem. Eu posso pensar aqui agora, lá no contexto inclusivo, Alex, saindo um pouquinho da enfermagem, pensando assim, por que não, diante do quadro que estamos afeitos, por que não inserir a questão da disciplina Língua Brasileira de Sinais
na educação infantil e fundamental, né? E pegar o intérprete, que já existe uma lei, para quem não sabe, a 311 de 2018, porém que o intérprete, por enquanto, ele não funciona. Então, o que a gente pode pensar, claro, é no amadurecimento, é uma emenda, que a gente pudesse ampliar, que para mim, ao meu juízo, né, esse profissional tão importante, esse intérprete, ele deveria estar em vários setores, da saúde, maternidade, no setor jurídico, nas assembleias, porque é uma área principal de inclusão social, né? Com mais bandeiras, você fica à vontade, se quiser. Eu gostei muito desse projeto aí, é a primeira vez de vários candidatos, até mesmo pré-candidato, logo quando eu entrevistei aqui, que você foi o único que comentou a respeito da Libras dentro do ensino fundamental e médio. Até porque, professor, você vê que quando se fala em Libras, é um público muito pequeno. É como se a pessoa comum não tivesse, me fugiu a palavra aqui, comunicação Sim. com alguém que fosse, tivesse essa deficiência de comunicação, jamais vai se comunicar. Então, só de pessoas para pessoas, dentro de um nicho muito pequeno, que vão se comunicar. E realmente, o que você comentou, se levar isso para o ensino médio e fundamental, a interação vai ser bem maior desde sua infância. E outra coisa, uma cultura melhor, né? Isso. Então aí, parabéns aí pelo... Se você me permitir, eu dou continuidade a outras ideias aqui, só para fazer o fecho do meu raciocínio. Tá, Pode ser? Pode, então, por exemplo, em relação à própria educação permanente, que é o meu juízo, deveria ser ampliada para os profissionais, não só profissionais da atenção básica, vamos chamar de melhorado. Alex, eu parto de uma premissa básica de que aquilo que é meritório, aquilo que é vantajoso, aquilo que está sendo benéfico para a população, ele deve ser mantido. Então não tem, por mais assim, você é PSL, sou PSL, mas eu não sou extremista. Eu consigo voltar no tempo e fazer inúmeros elogios. Agora, claro, eu não daria outra chance, também tem os meus motivos, né? Então, assim, a gestão atual, talvez seja até um raciocínio que comungamos, sei lá, eu e o nosso candidato a prefeito, que é o Nicolete, que pretende manter, né, as bandeiras aí que são, digamos, aquilo que tenha sido exitoso para o município. Então, quando você pensar numa família que acolhe, num projeto crescer, quando você pensar num cabelo de prata, dedo verde, isso seria mantido, né? Então, quer dizer, partindo dessa ideia, a situação seria o quê? Ampliar. Que a gente vê, por exemplo, na periferia, essa questão de infraestrutura estando falha, né? Então, voltando aqui só para não perder o fio, por exemplo, os biomédicos. A gente tem pouco biomédico, tínhamos 40 biomédicos só, né, no estado. Isso, informações atualizadas de amigos biomédicos. E depois tivemos uma turma que saiu de uma faculdade, né, e que depois, agora, mais recentemente, tem uma aí já próximo do seu desfecho. Então, por exemplo, Alex, esses biomédicos, eles alegam a questão de que, por exemplo, sua experiência em laboratório, eu me refiro à vida acadêmica, Alex. Então, a sua experiência acadêmica, ela é uma experiência ampla, de 4 anos. E quando eles trazem a colação, ao cotejo, ao comparativo, de um lado biomédico, do outro bioquímico. Né? Nada, claro, um abraço afetuoso aos bioquímicos, né? Nada contra os bioquímicos. É apenas um pequeno ponto que dá para ser consertado. Então, o bioquímico, você vai lá, ele pode exercer inúmeras atribuições, enquanto o biomédico está restrito. Quer dizer, ele tenta exercer a função, mas por enquanto, então isso precisa ser revisto. Um projeto que pense na revisão das atribuições do biomédico, tendo em vista que o mesmo tem, digamos assim, um grande tirocínio de capacidade advinda. Mais um item. Certo. Professor, o senhor acompanhou aí a vinda da imigração em Boa Vista, imigração venezuelana. Lembrando que, de fato, o problema, para ser resolvido, a responsabilidade é do governo federal. Em compensação, isso atinge muito os moradores boavistenses na cidade. Assalto, a segurança pública, a saúde também, que ocupa os postos médicos. Você, como vereador, vai ter alguma sugestão para poder amenizar a situação? Muito bem. Em relação... Lembrando também que os andarilhos também não é só venezuelanos, existem também andarilhos boavistenses, brasileiros, enfim. Isso mesmo, Alex. O primeiro ponto que eu trago à discussão,
Né? Se a gente pegar, por exemplo, dados da Unicef, né, a Fundação Nacional para a Infância, se a gente pegar, vocês vão ver que nós temos, em média, Alex, entre 2015 e 2019, 178 mil pedidos de refúgio, né, e moradia temporária, residência temporária. Quer dizer, o número é substancial, expressivo, é algo de assustar. Né? Então, claro que partindo desse pressuposto, uma coisa que a gente pode tentar fazer, pensando assim, se você estivesse lá, naturalmente o instrumento normativo utilizado pelos vereadores, que a gente chama de indicações, né, as próprias indicações para, por exemplo, a questão da ampliação das políticas públicas por parte do município, né, políticas públicas em que sentido? Da saúde. Como é que está a coisa hoje? Você mesmo fez um comentário aí preciso, fundamental, que seria exatamente essa questão de que o controle, ele é da esfera federal. Aí esse controle foi perdido e, naturalmente, a gente fica aqui manietado, preso, né? Então isso precisa ser melhorado, precisa ser ampliado. Então vamos pensar aqui, contexto da segurança pública, que tal indicações, inserções de projetos que eu possa aí ampliar o quantitativo da Guarda Municipal. Ó, já é um item, eu acredito, tem inclusive um candidato que é muito bem preparado, diga-se de passagem, que é específico aí da Guarda Municipal, né, o Julier. E em relação, por exemplo, à questão da saúde, ampliar as políticas públicas, rever, Alex, uma coisa que eu acho que é fundamental, né, uma coisa crucial mesmo, é rever a questão das vagas. Isso aqui, quem está em casa agora sabe que eu estou pontuando algo que é verídico. É fato. Você vai hoje, por exemplo, num posto de saúde, você vai num hospital. Eu vou dar meu exagero, porque claro que não é um índice, mas eu vou colocar, Alex, uma coisa bem absurda, tipo 8-2. Vamos pensar assim, 8 venezuelanos sendo atendidos para 2 brasileiros. Então está mais ou menos essa média. Posto de saúde só dá venezuelano. Né? Então, assim, é um aspecto a ser revisado. Vamos tentar pelo menos redistribuir essas vagas em que a gente pode mexer sem desrespeitar a Carta Magna, sem desrespeitar a Constituição. Né? Então, o que a gente pode tentar redistribuir nesse contexto? Esse seria um aspecto. O outro, mais uma vez, tocando no nome do Nicolete, que é uma pessoa que eu confio profundamente, que eu acho que é extremamente sério, capacitado e se sobressai sobre os demais candidatos. Esse é meu juízo de valor. Então, assim, por exemplo, ele tem uma ideia de trazer a UPA de porte 3. Uma unidade de pronto atendimento de porte 3, que dá um maior suporte à população. Claro que, naturalmente, você está oferecendo mais política pública de saúde para uma quantidade exacerbada, descomunal, que entra os venezuelanos também. Certo. Você está falando na saúde pública, eu quero lhe fazer um questionamento e ouvir sua opinião sobre o hospital de campanha, que atrasou 3 meses para poder ser aberto aí, por conta de falcatruas que aconteceu aí em compras de respiradores, acabou atrasando, inclusive esse dinheiro foi retido pela justiça e há pouco tempo aí, uma semana, uns 3, 4 dias, o nosso governador anunciou dizendo que o dinheiro voltou como se fosse um problema de lá, porque na verdade o problema aconteceu todo depois da assinatura de ordem de serviço de pagamento do próprio governador aí, que aconteceu essa tal compra aí de superfaturamento dos respiradores, causando aí um impacto muito grande em plena pandemia em Boa Vista e faltando respiradores, faltando um hospital de campanha. Dentro desse contexto, qual é a sua visão a respeito de dinheiro público sendo mal aplicado no HGR? Bem, Alex, eu acho o seguinte, a visão ela é bem complexa, né? O primeiro ponto, o primeiro item que eu acho que é extremamente necessário, torna-se necessário, é que a justiça ela seja mais atuante. Então os órgãos de fiscalização, Ministério Público, Justiça como um todo, eles têm que tomar essa atitude. Tudo mais a gente fica só de fora, só do camarote apontando o dedo, né? Mas claro, fica sempre a sugestão, o conselho que a justiça possa estar mais atuante. Eu acompanhei essa realidade, tive a oportunidade de ler, como você está mencionando, inclusive de comparar os dados. Colocar assim, preço de respiradores para Boa Vista. Aí numa esteira diametralmente oposta, lá do outro lado da ponta, você vai lá em Minas Gerais e uma diferença, né, prodigiosa. Né? Então, assim, eu acredito que a justiça, em primeiro lugar, e eu já tangencio, concateno esse comentário com a questão política. Porque o que é que está em voga? O que é que estamos fazendo aqui? Mostrando que nós temos crença que podemos inserir pessoas sérias.
Então tá aí a população, né, que, claro, esse crivo eleitoral será feito, né, nos próximos dias, estamos aí, né, se aproximando desse processo, mas eu acredito que isso deve ser, né, um motivo de avaliação da própria sociedade. Né? Vai olhando, vai analisando quem é um gestor que você possa considerar sério, se porventura você dá uma oportunidade, se o serviço não foi bem feito, daqui 4 anos, tirou novamente. Né? Mas eu acredito que é esse o caminho. Isso aí é o motivo da gente acordar, espertar para a questão da política de descomprometimento. Várias pessoas acompanhando aí a nossa live, viu? Marileide Dantas, boa noite. Comentou aí. E comentou, tio Hélio, estou assistindo aí. Vocês. Então tem acompanhante aí te acompanhando, viu? Bora para, já que terminou o política nacional. Não, eu quero te levar agora para o quadro Pinga Fogo. Eita. Quadro Pinga Fogo, eu vou citar um nome e você vai definir essa pessoa com 3 palavras ou até mesmo uma frase. Entendeu? Antônio Denário. Despreparo, né? Lamentavelmente, falta de manuseio para com a coisa pública, desrespeito, né? Acredito que traiu os próprios princípios que pregou na campanha. Vice Flutuoso. Uma pessoa extremamente séria. Uma pessoa extremamente séria, compromissada, competente ao extremo, né? E eu acredito que o rumo seria outro. Tanto que Sim. se afastou do governo, né? Romero Jucá. Romero Jucá, lastimavelmente, clamorosamente, eu acredito que isso é uníssono, é harmônico no Estado. Eu vejo como alguém que foi mais ou menos por aquele caminho, né, que diz assim, não, eu posso incorrer em práticas, né, ilícitas, claro, o que diz aí Lava Jato, as inúmeras citações, a população fica apreensiva por um desfecho disso aí, né? Então, assim, lastimavelmente, se você pergunta, e o reconhecimento por ter emendas, por exemplo, foi quem mais trouxe, mas isso não justifica. Porque se eu fosse justificar com isso, eu ia puxar lá para o governo que todo mundo conhece, do passado, e ia colocar assim, não, ele fez, mas ao mesmo tempo praticou algo ilícito. Então, eu particularmente não comungo dos pensamentos dele. Jalce Renier. Jalce Renier, na verdade, é uma coisa que o Estado todo, né, tem conhecimento. É uma pessoa também bem complicada, bem complexo, né, em relação a essa questão, porque tem inúmeras histórias que afloraram aí, que graçam no meio populacional, do desvio de recurso. A justiça que o faça, mas claro que isso é uma opinião, a gente está vendo. Você liga a TV, vê uma polícia rodoviária na casa de um, é quase impossível, humanamente impossível, você chegar lá de frente e conseguir uma defesa. Tereza Surita. Tereza Surita é o seguinte, eu vou aproveitar, hein, Alex, eu faço um comentário, o gancho. Pode falar. É assim, eu acho uma pessoa competente, né, eu acredito que a aprovação dela vai sair com uma aprovação esplendorosa, né, eu acredito que acima de 70% ela tem uma boa aprovação, quer dizer, por isso que eu comentei no início, Alex, aquela questão de, não é só o fato de elogiar o que é assertivo. É você falar assim, só porque é assertivo, eu me lembro que uma amiga, uma vez ela discordou, eu tive a oportunidade de conversar isso, inclusive com Nicolete, de colocar assim, na minha concepção, ao meu juízo, é possível fazer o que ela fez e muito mais. Essa é a minha opinião. Quer dizer, é possível fazer o que ela fez e muito mais. Mas isso quer dizer não. Ela teve excelente. A família que acolhe, que citamos, teve citação de publicação internacional. Né? Teve publicação internacional, ganhou prêmio. Então, assim, são inúmeras. Agora, algumas coisas devem ser revistas. E a população da periferia, que muitas vezes está esquecida, né? E a questão, por exemplo, da distribuição, da realocação dos recursos públicos. É muito bom, muito bonito, as árvores, etc. Tem a CPI do lixo, mas eu não vou fazer comentário sobre isso. A questão central é que, quando a gente pensa nesse contexto, e a redistribuição do recurso, eu tenho mais recurso, Alex, eu tenho mais recursos para infraestrutura e praças do que saúde pública. Quer dizer, pode pegar esses dados que você vai ver que os dados da infraestrutura são maiores. Agora, claro, ficam os elogios, porque está saindo com uma grande aprovação, fez inúmeros projetos, talvez são erros de posicionamento. Aí eu só
faço um fecho no comentário de que, ainda ontem, Alex, eu conversava com um amigo e a gente fazia uma análise superficial de pessoas que estão apenas opinando, conversando informalmente sobre os candidatos a prefeito. E eu comentava que, por exemplo, eu confesso para você que eu tenho dificuldade de comentar do candidato dela. Não é maldade, não é nada. Muito pelo contrário, seria assintoso, provocativo e maldoso se eu fizesse um comentário infeliz, desafortunado. Se eu dissesse assim, eu acho que ele é despreparado. Não. Na verdade, com ele eu tenho dificuldade de comentar se é preparado ou despreparado. Porque eu acho que não é alguém de carne e osso. Né? Só deixando a sua afirmação esclarecida. Quando você fala que a Tereza Surita tem 70% de aprovação, é a gestão dela. Não é 70% dentro de uma campanha, correto? Correto, é isso mesmo. Você acabou de falar que o vice, que é o candidato dela, não sabe opinar por não conhecer de fato. Só um pequeno adendo à locução. Na verdade, o que é que eu acho? Eu faço um comentário sobre ela e eu puxo aqui para dizer, quando eu chamei que é alguém espiritual. Quer dizer, como é que você vai avaliar alguém, como é que a população vai avaliar alguém que ela não conhece? Que aparece, Alex, no arrebol, no crepúsculo, né, nas antevésperas do segundo tempo no processo eleitoral, para dizer que auxiliou, que ajudou bastante na prefeitura. Eu acho isso uma falácia. Isso é algo mendaz. Certo. Chegou a notícia aqui, pessoal. A Mara do Pedra Pintada sofreu um acidente e se encontra no HGR. A Mara do Pedra Pintada é também uma candidata... Nossa amiga. PSL, né? Isso. Enfim, chegou essa notícia aqui agora há pouco, tá bom? Professor, você falou a respeito que... Eu tenho essa pergunta aqui sobre a CPI do lixo. Eu queria muito ouvir a sua opinião, até porque você pode estar lá na Câmara Municipal e pode acontecer algo parecido sobre a CPI do lixo. Alex. Qual é a sua opinião? Eu vou fazer a pergunta. Se você quiser responder, pergunte. Ou responda. Qual é a sua opinião a respeito da CPI do lixo, aonde houve irregularidades apontadas, tanto no Ministério Público foi denunciada, quanto o vereador, que eu não vou estar citando o nome aqui, mas ele já esteve aqui no programa, claro. Juntou as provas e montou a CPI do lixo. E todos os vereadores, na época, conseguiram assinatura para que houvesse a CPI. E na última hora, eu vou fazer questão de citar o nome dos 4 que retiraram o nome da CPI e por isso não aconteceu a CPI. Foram os vereadores Wagner Alves, do SD, Miriam Reis, do PTC e Nilvan Santos. Esses foram os responsáveis que retiraram ali o nome da lista da CPI no último dia e por isso não houve a CPI do lixo. Na sua opinião, acha isso correto? Não haver uma CPI do lixo onde houveram indícios de superfaturamento de uma empresa que nem de Boa Vista não ela é de São Paulo, arrecada, paga os funcionários e leva praticamente 90% do lucro para outros estados, que no caso é o São Paulo. Então, qual é a sua opinião a respeito da CPI do lixo? Em absoluto. Acho totalmente errado. Eu acredito que essa CPI deveria ter progredido, né? Claro que a gente vê com profunda lástima, de forma clamorosa, lamentável, né? Eu acredito que deveria se investigar a fundo e, inclusive, porque estamos diante, como você mesmo comentou, estamos diante de uma transferência de recursos que vai para empresas lá do outro lado do planeta e que não tem como não ligar, por exemplo, novamente ao PSL, que é o projeto nosso de tentar trazer esses lotes de licitações, oportunizar o microempreendedor local, né? E aí realmente a gente lamenta. Claro, eu não sou muito também, eu sigo a mesma linha, Alex, eu não sou muito de pontuar A, B ou C. Inclusive, eu, vez por outra, me manifesto no Facebook da seguinte forma: você que está em casa, quer conhecer aí o seu vereador, você vai lá, é extremamente simples, vai lá no site da Câmara, você clica no site,
clica no seu vereador, abra e veja a vida dele, quantas indicações, quantos projetos, ou analise aí se ele foi apenas mais um, né, improdutivo. Certo. Continuando aí, para finalizar o pinga-fogo, aí nós puxamos assunto dentro dos nomes. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, eu acho assim, uma pessoa que já comprovou por A mais B, que é extremamente séria. Já comprovou por A mais B. O meu comentário inicial que eu fiz, independente de bandeira partidária, ele é um ser humano como outro qualquer. Vez por outra pode pecar por excesso na fala, mas o que é que eu consigo diferenciar, né, nele? Por exemplo, até coisas que foram totalmente atípicas, que ninguém esperava, como aquela reunião ministerial, que quando veio à tona provou por A mais B, o cara extremamente simples, falava mesmo o que sentia e não tinha nada que viesse a ser comprometedor. Eu acho uma pessoa séria, eu acho que quer levar o país adiante. Lastimo muito que o cerco formado, desde imprensa, de STF, tem prejudicado o andamento. Eu acredito que um ponto que eu não poderia deixar de comentar em relação à sua equipe ministerial, uma equipe extremamente técnica. Inclusive, eu vi que você perguntou, inclusive, candidatos aqui, essa questão, para mim, seria a mesma linha. Eu acredito que uma equipe dentro de uma Câmara Municipal tem que ser uma equipe técnica. Quer dizer, eu como educador, calma, eu vou pegar aqui, ó, eu não sou jurista, mas eu tenho vários amigos professores que são advogados que poderiam fazer, né, assim como um contador, assim como outras pessoas que estão no meu ciclo. Então, voltando para o Jair Bolsonaro, eu acredito que é uma equipe extremamente técnica. Alex, para fazer o desfecho, eu lhe digo uma coisa, até o orçamento, eu estava lendo isso há um tempo atrás, o orçamento, se você fizer, mais uma vez, trouxer a colação, fizer esse comparativo da gestão atual com a gestão anterior, né, você vai observar que o manuseio do orçamento público, para quem está em casa, o manuseio do orçamento público, à medida que a lotação dos ministérios se dava por troca de favores, por uma cleptocracia, uma perpetuação do poder, quer dizer, à medida que você fazia isso, naturalmente você deixava o orçamento público, né, preso na mão de quem? Quem é que liberava? Os ministros, que eram indicados politicamente. E esses ministros, naturalmente, iam soltando as verbas, os valores, os recursos, conforme suas bases eleitorais. Então, assim, inclusive consigo pontuar uma falha do Bolsonaro aí. Por exemplo, no contexto atual, que eu me lembro que ele pregava a questão de, por exemplo, nunca fazer nenhum tipo de acordo, ser totalmente técnico. Aí ele abriu algumas exceções. Mas eu não tenho uma grande crítica aí. Na verdade, o que eu estou colocando é orçamento. Os dados que eu trago, Alex, na verdade, era de 40% a 50%. Observem bem isso. 40% a 50% do orçamento do Ministério estava na mão dos ministros da gestão anterior. Quer dizer, automaticamente, quando o Bolsonaro mudou essa estratégia, disse, eu não vou colocar mais político, não. Teremos aqui ministro extremamente técnicos competentes, não tem nem como contrariar isso. Aí uma exceção que ele abriu, que eu digo ali, disse que não ia fazer e fez, abriu em um cargo mais simplório, um banco do Nordeste. Então, quando você vai pegar nos dados o percentual que o ministro, alguém consegue manusear hoje, isso é um percentual que caiu de 40% da gestão anterior, caiu para 2%. Quer dizer, a diferença nímia. Certo. Professor Welles, nós temos outro entrevistado aí, e nós já estouramos o nosso tempo aqui. Eu queria que o senhor olhasse para a Câmara e falasse, não, claro que não errar pedindo voto, mas tipo assim, convencendo as pessoas de quem é o professor Wesley e para que veio lançar o seu nome. Por favor. Ok. Pessoal, inicialmente eu agradeço pela gentileza aqui do Alex, né, que nos oportunizou esse espaço. Não tenham dúvidas, eu sou um professor, um educador, um ser humano como outro qualquer, que costumo dizer de forma reiterada que estou a reacender a chama da esperança. Diante de tanta frustração, de você chegar em cada casa para fazer uma respectiva visita, e quando você chega, as pessoas muitas vezes batem a porta. Por quê? Porque estão frustradas com o que tem acontecido na política. Eu sou um entusiasta, eu sou uma pessoa que é possível, eu acredito que é possível reacender a chama da esperança e inserir no contexto político pessoas extremamente sérias. E aí, como eu mencionei anteriormente, seja o professor Wesley, seja outro professor, seja um profissional de saúde, está na hora de selecionar. Isso é filosófico, isso é Platão.
né? Platão diz assim, você pode até não gostar de política, mas sua vida terá influência e será governada por aqueles que gostam. Portanto, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus que não, né, que a fazem. O castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus que a fazem. Então está na hora de trocar esse contexto. Não deu certo, faz permuta, troca novamente. Mas vamos inserir pessoa séria. E um forte abraço, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Exatamente, esse é o professor. Ele veio aqui, quero agradecer ao comparecimento dele aqui no programa, na hora da live. E professor, muito obrigado e boa sorte na sua caminhada, viu? Muito obrigado, viu? Forte abraço. Certo. Pessoal, lembrando aí que nós vamos sortear no final do programa 2 planos da Tecnet celular móvel aí. Aguardem 1 mês grátis aqui.